Olá, senhoras e senhores, vamos continuar um pouco na análise dos calendários e a gente vai falar agora de todos os times, necessariamente, porque eu separei o jogo mais importante do seu time nas próximas 18 semanas da NFL que ainda vão acontecer, vai demorar ainda, é claro, mas eu vou falar dos 32 times aqui. Então, um vídeo um pouquinho mais longo, mas para a gente conversar sobre necessariamente todos os times da NFL, tá bom? Eu coloquei em ordem alfabética para não privilegiar time A, B, C ou D, ou não ficar repetitivo de tipo a mesma divisão em sequência. Então vamos começar com o Arizona Cardinals. O jogo mais importante do Arizona Cardinals para mim é a semana 7 contra os Los Angeles Chargers. Por quê? Eu sei que é um jogo meio aleatório, né? Um jogo contra uma equipe de outra conferência, de outra divisão, mas esse é o único jogo de horário nobre de Arizona nessa temporada, depois de não ter um jogo na prática em horário nobre no ano passado. O time agora tem o Kyler Murray saudável para começar a temporada e tem o Marvin Harrison Jr., que era o mais polido entre os wide receivers dessa última classe. Então vamos ver a sintonia desses caras aí contra o ex-rival do Marvin Harrison Jr., o Jim Harbaugh, que era treinador de Michigan e teve problemas, obviamente, para tentar limitá-lo nos últimos anos. Esse jogo é na semana 7 e é um jogo de horário nobre, tá? É o Monday Night Football do Arizona Cardinals. É interessante também a gente pensar que Los Angeles e Arizona não são times tão distantes assim em termos de força. Tanto é que foram times que draftaram muito próximo um do outro, né? Arizona foi a quarta pior campanha do ano passado, quarta posição no draft, e Los Angeles a quinta. Então é uma medida de força interessante. Atlanta não tem como fugir. Semana 10 em New Orleans. Você pensou que eu ia falar contra o Minnesota Vikings, né? Que é o jogo da lei do ex, etc. Não. Eu vou colocar o jogo da semana 10 em New Orleans porque, no papel, o Atlanta Falcons se apresenta como o potencial favorito na NFC Sul. Mas o jogo é jogado, o lambaria é pescado. Não dá para descartar nem New Orleans nem Tampa. Então eu coloquei um jogo bem no meio do calendário aqui contra o New Orleans Saints em New Orleans. E vale lembrar que a maior rivalidade da NFC Sul é Saints e Falcons e vice-versa. Até porque são os dois times mais antigos da divisão e são dois times que sempre estiveram na mesma divisão. Antes do realinhamento em 2002, Atlanta e New Orleans estavam na NFC Oeste. Eu sei, é esquisito, mas o Atlanta não é só o Atlanta Falcons, o Atlanta Braves já esteve na divisão Oeste da Liga Nacional, enfim, vai entender. Então eu separei esse jogo aqui porque é sempre um jogo complicado para Atlanta jogar em New Orleans. E a última e única vitória em playoff do Kirk Cousins foi em New Orleans, então tem vários elementos aí para essa partida. Baltimore eu separei o melhor Thursday Night Football do ano e o jogo mais importante dos Ravens para mim, e olha que Baltimore tem vários jogos importantes, tá? Baltimore pega Houston, pega Kansas City, pega Buffalo, mas o mais importante dos jogos para mim é o jogo da semana 10 contra Cincinnati. Foi nesse jogo que o Joe Burrow machucou no ano passado e que a divisão acabou pendendo de vez para o Baltimore Ravens. Cleveland até teve uma grata surpresa, uma grata campanha no final do ano, mas Baltimore na segunda metade do campeonato roubou a divisão para si de vez. Então é um jogo no meio do calendário e é uma rivalidade para lá de interessante, uma das mais quentes, claro, da NFL. Buffalo, eu não vou colocar o jogo contra Kansas City, eu vou dar uma variada aqui. Eu vou colocar o jogo em Houston na semana 5, porque tem muitos ingredientes aqui. Primeiro, Stephon Diggs. Né? Buffalo vencer esse jogo significa que venceu a troca do Stephon Diggs? É claro que não, não é só isso que conta, mas dá uma moral diferente para o Buffalo Bills para o resto da temporada. Eu poderia colocar outros jogos aqui para Buffalo, como por exemplo o jogo contra os Jets, os dois jogos contra os Dolphins, não perder de jeito nenhum para o New England Patriots. Eu acho que isso é uma missão importante para os times que quiserem vencer a divisão leste da Conferência Americana, a AFC Leste, porque pode ser o fiel da balança, e os Patriots são melhores este ano no papel do que no ano passado. Mas eu vou colocar esse jogo contra Houston pelo fator Stephon Diggs, e também porque a gente consegue ver aí um duelo de quarterbacks entre esse CJ Stroud e o Josh Allen, papipopopó, um jogo no início da temporada, então eu resolvi separar esse. Carolina, poderia colocar um duelo divisional, mas eu vou fugir um pouco disso. O jogo em Chicago na semana 5, porque vale lembrar, Carolina e Chicago estiveram no mesmo lado de uma troca recente, no ano passado para o Carolina Panthers pregar o Bryce Young, e o Bryce Young na semana 5 já vai ter mais de 20 jogos na NFL, e vai jogar contra o Caleb Williams, que foi o cara que Chicago escolheu porque tinha a escolha de Carolina deste ano, que foi a pior campanha da NFL no ano passado. Então o jogo em Chicago na semana 5, se Carolina vencer, e eu não consigo descartar isso, Chicago hoje no papel é mais time, mas vamos ver o que vai acontecer, tem água para rolar, aí acho que dá uma moral interessante para o Carolina Panthers virar essa página, certo? Olha só como eu estou falando por gestos, virar essa página, que fofo. Seguindo, Chicago.
versus Green Bay na semana 11. Depois da vitória no ano passado em Chicago na semana 1 e um contraste bem grande, o Jordan Love evoluiu no final do ano, tal, mas já tinha um contraste grande do Jordan Love com o Justin Fields. E toda a expectativa que cercava o Justin Fields, o DJ Moore, maravilhoso, que agora o Justin Fields vai dar o salto de produção, já falei que ele teria que virar o João do pulo para fazer jus ao salto que se esperava e o salto necessário em relação à temporada passada. Isso não aconteceu e a gente sabe muito bem o resto que aconteceu. Pois bem, o jogo da semana 11 contra Green Bay, e claro que Chicago tem rivalidade contra Detroit, Chicago tem rivalidade contra Minnesota, mas a rivalidade Packers e Bears é maior do que as outras rivalidades da NFC Norte. Tá? Eu acho que Minnesota e Green Bay merecem uma menção muito honrosa. Quem viu How I Met Your Mother sabe do que eu estou falando. Põe o Marshall aí com o chapéu de tadinho do Marshall. Isso é algo que eu não tive que passar um dia na minha vida, mas quem sabe ainda vou ter que passar por isso. Mas eu ia ficar fofo com o chapéu Cheesehead. Você consegue fazer, André, uma montagem? Pronto, vocês vão ver agora a montagem. Você vê como eu não sou clubista, bota aí, eu com o chapéu de queijinho. Tô dando trabalho para o André essa semana, né? Nosso querido editor. Mas enfim, esse é o primeiro jogo do Caleb Williams contra o Chicago Bears e vamos ver se ele consegue fazer uma ação de reintegração de posse da franquia Chicago Bears para um quarterback do Chicago Bears. Para quem não sabe, há basicamente 3 décadas, a franquia Chicago Bears ela não faz parte mais do portfólio de ativos da família McCaskey. Ela é do Brett Favre, e depois passou para o Aaron Rodgers, né, uma herança direta, teve que pagar um imposto lá, né, quando faz a herança, e aí já passou por Jordan Love, aparentemente. Mas o Caleb Williams, como bom advogado, quer contestar essa questão com uma reintegração de posse. Então vamos ver o que vai acontecer na semana 11, primeiro jogo entre os dois times. Semana 18, inclusive, tem Packers e Bears de novo. Cincinnati, eu coloquei o jogo contra Cleveland na semana 16, é o último Thursday Night aí do ano. E por que eu coloquei esse jogo? Para fugir do óbvio, Cincinnati contra Kansas City e tal, que já no início da temporada, semana 2, nesse caso, né? Kansas City eu vou colocar esse jogo, mas para Cincinnati eu coloquei contra Cleveland, porque o jogo é em casa e o Joe Burrow tem 1 vitória e 5 derrotas contra o Cleveland Browns. E a gente chega ao ponto de semana 16. Dá para cravar que o Joe Burrow, que vai ser o quarterback dos Bengals nesse jogo? Tá difícil. E, né, pau que bate Chico, bate em Francisco. Disponibilidade é uma habilidade. Eu adoro o Joe Burrow, vocês sabem que eu sou apaixonado por ele. Mas tem que jogar futebol americano o ano inteiro, né? Então, considerando o histórico do Burrow contra Cleveland, que não é dos melhores, né, ele vem sofrendo contra Cleveland, mesmo contra a defesa antiga de Cleveland. Porque uma coisa é a defesa do ano passado, do Jimmy Schwartz, que foi uma das melhores da liga. Agora, ele já sofria antes contra os Browns. Então, eu separei esse jogo aqui. Agora, Cleveland não vai ser o jogo contra Cincinnati. Eu separei o jogo da semana 17, é um Sunday Night Football contra o Miami Dolphins. Por que eu coloquei esse jogo? Porque a gente está falando da semana 17 e Cleveland e Miami, para mim, não são favoritos para ganhar suas respectivas divisões. Eles estão no bolo, não chocaria ninguém, tá? De verdade, Cleveland para mim, com a defesa que teve ano passado, com o Deshaun Watson sendo um quarterback mais próximo do que foi, como naquele jogo contra Baltimore em 23, na temporada passada, eu não descarto Cleveland, eu não aposto em Cleveland, assim como eu não descarto em Miami, mas eu não aposto em Miami. Agora, se a perspectiva for de que desses dois times briguem pelo wild card da Conferência Americana, aí esse jogo pode ser o fiel da balança, porque é um jogo da semana 17 e quem perder pode se complicar bastante pensando no wild card. Por isso eu separei essa partida, certo? Jogo em Cleveland. Dallas, eu coloquei o jogo contra Filadélfia na semana 17. Eu poderia ir com o jogo em São Francisco, que é um Sunday Night Football aí no meio da temporada. Mas, gente, que confiança que o Dallas Cowboys e o Dak Prescott me dão para colocar esse jogo como o mais importante. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Você, torcedor dos Cowboys, qual é a sua expectativa para o Sunday Night Football contra o San Francisco 49ers fora de casa, no meio da temporada, depois de tudo que você viu em relação ao Dak Prescott? É melhor colocar um pouquinho mais para frente e pensar no final da temporada contra o Philadelphia Eagles. Jogo da semana 17, não é um Sunday Night, tá? É o jogo no meio da tarde. Eu coloco nesta temporada passada eu colocava Dallas como favorito para ganhar a divisão leste da NFC. Mas na NFC leste, neste ano, eu coloco os Eagles. Então, esse jogo pode significar uma mudança aí na balança. Ou não. Ou pode significar o título de divisão para os Eagles. Então, jogo para lá de importante na semana 17. Denver, eu vou fugir um pouco do óbvio, que é o jogo da semana 2 contra os Steelers, pela narrativa Sean Payton, Russell Wilson e tal.
qual é o jogo que eu vou colocar? Eu vou colocar um jogo bem mais pra frente. Fiquei meio chateado aqui porque o negócio desligou. Tá vendo? Por isso que papel às vezes é melhor, né? Porque papel não desliga. Não acaba a bateria do papel, mas acaba a tinta da caneta. Contra New Orleans, é o Thursday Night Football da semana 7. Não é um jogo tão importante em termos de calendário, mas é Sean Payton voltando para New Orleans. E o mais importante, vamos pensar em Denver e vamos pensar em New Orleans. Vocês conseguem ver esses times com a mesma perspectiva que eles tinham em 2015, que eram times que a gente conseguia ver chegando no Super Bowl? Não. Não é a mesma coisa. São times de meio de prateleira, assim, a prateleira não é nem que, por exemplo, Denver e New Orleans não estão na mesma prateleira de Cleveland e Miami, por exemplo, tá? No caso dos Saints, eles até poderiam brigar pela divisão, consigo ver isso acontecendo. No caso de Denver é bem mais difícil. Então é uma medida de força interessante, né? É meio do calendário, tem esse elemento da narrativa do Sean Payton voltando para o Superdome, e é um jogo da semana 7, um horário nobre. É uma medida de força interessante, pode dar o tom para essas duas equipes para o resto da temporada. Por isso separei esse jogo. Detroit, aí não tem como fugir, de jeito nenhum. É o jogo contra São Francisco, em São Francisco, no Monday Night Football da semana 17, que é o último Monday Night Football da temporada. Não tem como não ser esse jogo. Foi a última edição da final da Conferência Nacional e Detroit chegou a sentir o gostinho de talvez chegar ao Super Bowl, né? E aí as coisas andaram em função para São Francisco no segundo tempo e os Lions bateram na trave aí numa final de Conferência Nacional, a primeira vez que os Lions chegaram numa final de NFC desde 91, né? E na década de 80, no início dos anos 80, os Lions também foram derrotados por São Francisco, mas aí na semifinal da NFC contra Joe Montana e amigos. Então, esse é o jogo mais importante para mim. Por mais que os jogos contra os adversários da NFC Norte, especialmente Green Bay, sejam importantes, essa é uma reedição de final de conferência, então eu coloquei esse e pode significar uma vitória ou deixar para a semana 18 o título de divisão, não sei, jogo para lá de importante. Agora, Green Bay, aí vai ser o jogo em Detroit na semana 14, Thursday Night Football. Vale lembrar que foi num jogo do Thanksgiving da temporada passada que a marcha mudou em Green Bay, que o Jordan Love virou outro quarterback em relação ao que ele vinha apresentando em vários jogos da temporada 23. Mostrou mais consistência, mostrou melhor antecipação, atacando o fundo do campo, isso já desde o início do jogo, tá? Então aquele jogo da quinta-feira, do Thanksgiving do ano passado, mudou o tom, mudou a situação no Green Bay Packers em seu ataque. Agora, nessa próxima temporada, os Packers entram com outra expectativa. Eles entraram no ano passado com a expectativa de vamos ver se o Jordan Love é o cara mesmo. Beleza, ele mostrou que ele tem condições de ser um franchise quarterback, e como eu já falei, terminou o ano, em dezembro especificamente, foi o melhor quarterback da NFL, em dezembro. Agora, a próxima missão, o próximo passo é tentar ganhar a divisão. E aí vai ter que ganhar de Detroit na semana 14, como ganhou em Detroit no ano passado. Monday Night Football importante. Houston, aí eu separei o jogo em Kansas City, sábado, dia 21 de dezembro. Só tem esse jogo no horário, então meio que é um horário nobre, né? Final de ano, Natal chegando, um sábado, papapá. Beleza. Por que eu coloquei esse jogo e não os jogos contra Jacksonville ou contra Indianapolis? E o jogo mais importante dos Texans ano passado foi o último jogo contra os Colts, para lembrar. Eu coloquei esse jogo porque é a medida de força. É o termômetro. Se o Houston Texans estiver brigando pela divisão, ou, sei lá, já tiver garantido a divisão, eu acho difícil eu ter garantido a divisão, mas é o favorito, né? Para muita gente, para mim também. Aí você joga em Kansas City, num jogo basicamente um horário nobre, no final da temporada, para mostrar como você entra nos playoffs em potencial. Para mostrar se o CJ Stroud é um quarterback que pode bater de frente com o Patrick Mahomes do outro lado. Tá? Então esse foi o jogo que eu separei semana 16, eu acho, né? 16, deixa eu checar aqui só para passar a informação certinha. Vou pegar aqui, Houston, semana 16, acertei, muito bom. Vamos então para Indianápolis. Coloca a vinheta aí, porque o vídeo está dividido em dois, para não ficar muito longo para o André editar. Vai, vinheta. Pá! Bom, voltando, Indianápolis. Eu vou colocar o jogo mais importante para os Colts aqui. Muita gente considera que é o jogo de prime time, o único jogo dos Colts em horário nobre, contra os Jets. Mas eu vou colocar o jogo em Houston na semana 8, porque foi nesse jogo, com Gardner Minshew, não Anthony Richardson, né, que machucou no início da temporada, que os Colts perderam a vaga para os playoffs, né? Perderam o título de divisão e a vaga para os playoffs. Então eu vou colocar esse jogo como mais importante, mesmo sendo no meio da temporada. Os Colts um time que
orbitam pelo menos o wild card e podem flertar com o título da divisão. Eu acho que é um time que passa um pouco abaixo do radar em Indianápolis, mas vai ser muito em função de quem vai ser o Anthony Richardson nesse seu segundo ano, que na prática é primeiro, porque ele não jogou ano passado direito, né? Jacksonville, eu vou fugir dos jogos contra Houston, tá? Que todo mundo tá esperando já, no passado uma vitória, uma derrota. Eu vou colocar o jogo em Filadélfia na semana 9, o Sunday Night Football. Por quê? Todo mundo vai estar assistindo esse jogo. Absolutamente todo mundo. Quer dizer, não todo mundo, né? Pode ser que você tenha alguma outra coisa para fazer, pode ser semana 9, pode ser que eu esteja comentando beisebol, final de liga ou World Series. Deixa eu ver aqui que dia que cai. 3 de novembro provavelmente o World Series vai estar rolando, né? Mas aí acho que não vai ter jogo no domingo, né? Já, o beisebol não está marcando o jogo. Mas enfim, todo mundo vai estar assistindo esse jogo. E todo mundo já está falando que o Trevor Lawrence é um bust. A vontade do público... Agora eu vou fazer as palavras aqui. Eu preciso pegar aqui, ó. Duende Verde discurso. A vontade do público de... Qual que é o discurso que ele faz para o Homem-Aranha? Ele fala, todo mundo quer ver você cair, Peter Parker. Todo mundo quer ver você se lascar. O povo quer ver Trevor Lawrence se lascar. Porque ele chegou todo badalado, todo fofo, todo lindo, melhor prospecto desde 1900 Guaraná de rolha, John Elway é o cacete, esse cara é uma certeza, papapá, vocês da imprensa falaram que ele era uma certeza. E aí, a verdade é que o Trevor Lawrence não jogou bem no ano passado, tem aquelas questões dos fumbles, alguns quesitos de aproveitamento do Jacksonville Jaguars não são bons, tipo terceira descida, teve aquele jogo horroroso contra São Francisco. E o Jacksonville Jaguars teve a maior flopada do ano passado, que foi perder a vaga de playoff no final do jeito que foi, certo? Perdeu a divisão também. Então, o Trevor Lawrence, eu vou fazer um vídeo sobre isso no final, ainda dessa off-season, sei lá, junho, julho, tá programado. Ele é um dos quarterbacks que entra pressionado este ano. Ele entra pressionado. Não é como se a situação estivesse delicada, mas ele entra pressionado. Nem que seja pressionado pro público, tá? Então, eu coloquei esse jogo da semana 9 contra os Eagles, que é um favorito para ganhar a sua divisão, que é um time que a gente deve ver na pós-temporada de novo, Sunday Night Football, horário nobre, todo mundo assistindo, que esse é o jogo que o Trevor Lawrence tem que aparecer. Tem que aparecer esse Trevor Lawrence, e não o Trevor Lawrence do horário nobre do ano passado, que apareceu contra Baltimore, por exemplo, tá? Então, por isso eu coloquei esse jogo aqui. Kansas City, aí, por que eu coloquei esse jogo bem no início da temporada? Eu tentei evitar colocar o jogo da semana 1, semana 2, semana 3, mas eu não consegui fugir disso. Contra Cincinnati em casa. Joe Burrow tem 3 vitórias e uma derrota contra o Mahomes. O Mahomes tem uma vitória e 3 derrotas contra o Joe Burrow, certo? Isso todo mundo já sabe, tá careca de saber. Mas, Kansas City joga contra Baltimore na semana 1. O favorito é o Kansas City Chiefs, beleza. Mas ano passado, vale lembrar que o Detroit Lions venceu os Chiefs na semana 1. Pode acontecer, tá? E Baltimore é um time muito competente, que entra mais badalado que Detroit entrou na temporada passada, 23. Pode acontecer de Kansas City começar o ano 0-2. Não é nenhum absurdo colocar isso. Cara, eles pegam Baltimore e Cincinnati em sequência. Então vamos imaginar que o Lamar Jackson jogue pra cacete, que a defesa dos Ravens não perca o passo que deu no ano passado, mesmo perdendo seu coordenador, né, o Burger King tá lá em Seattle agora. Então vamos imaginar que Baltimore vence o jogo. É possível imaginar isso. Se eles correrem com a bola, né? É importante, né? De vez em quando. Correr com a bola é bom, né? Enfim, vamos ver. E aí eles entram um pouquinho... Né? Putz, e se eles perderem para Cincinnati, eles vão ficar 0-2. Né? Dá para voltar de um 0-2, ainda mais uma divisão que Kansas City é favorito? Dá. Mas aí esse jogo tem esses ingredientes a mais. Os Rams, eu coloquei em São Francisco, o Thursday Night Football da semana 15. Poderia ter colocado o jogo da semana 1 em Detroit, de novo, o Matt Stafford em Detroit, vai ser xingado pra cacete pela torcida, etc. Poderia, mas eu quis colocar esse jogo mais pra frente, porque vamos imaginar um cenário que Puka Nacua, que saudade que eu tava de falar Puka Nacua. Matei 2 saudades essa semana, né? Falar Puka Nacua e fazer um vencedores e perdedores. Que coisa maravilhosa. Mas vamos imaginar que os Rams estejam, sei lá, velho, na briga pelo título da divisão. Vamos imaginar que aconteça isso, que Seattle ganhe o jogo de São Francisco, aí São Francisco perde para Kansas City, perde o jogo aqui a colar, e matematicamente os Rams estão sonhando. Esse jogo vira muito importante. O time que eu consigo imaginar flertando, tentando ameaçar o título da divisão dos 49ers são os Rams. Embora eu acho difícil isso, tá? O melhor elenco da divisão segue sendo São Francisco. Mas se tiver um time, pode sonhar, é o Los Angeles Rams. Então esse jogo fica ainda mais importante. Mas, se acontecer a CNTP, se acontecer o que a gente espera, e São Francisco nessa altura do campeonato liderar a divisão e tá meio que fora de controle a situação para os outros times, aí ainda assim esse jogo fica muito importante, porque é um jogo difícil,
e os Rams podem estar na briga pelos playoffs, tá? Então, Thursday Night da semana 15. O Los Angeles Chargers, eu separei o jogo em Kansas City, o Sunday Night Football da semana 14. E aí vale um pouco o que eu falei sobre o Jacksonville Jaguars, mas em medidas diferentes. Por quê? O Justin Herbert, ele não é contestado hoje como o Trevor Lawrence. Não é, pelas pessoas. Mas houve um flerte do Justin Herbert subir para a prateleira de elite de muita gente. A gente sabe que essa é uma pauta que todo mundo ama no futebol americano. Não tem como. As pessoas são taradas, viciadas em falar sobre quarterback elite ou não. Tá? Todo mundo tá careca de saber disso. Então não tem como fugir. E hoje eu acho que ninguém coloca o Justin Herbert como um quarterback de elite. Não coloca, porque não conseguiu vencer o Mahomes com frequência, porque o time era uma bagunça. Agora, neste ano, com menos amparo, menos ajuda no corpo de wide receivers, mais um técnico melhor, uma boa proteção na linha ofensiva e tudo mais, esse é o jogo termômetro que todo mundo vai estar assistindo. É um jogo no final da temporada, pode ser que esse jogo seja o jogo de título de divisão do Kansas City Chiefs, ou, no melhor cenário possível, no cenário dos sonhos, Jim Harbaugh reestruturando os Chargers como fez com os 49ers quando pegou o time bagunçado e arrumou a casa, como fez com o Michigan. Vamos imaginar, de maneira mais poliânica possível, que os Chargers estejam matematicamente brigando pela divisão contra o Kansas City. Não deve acontecer isso aí, mas tudo bem. Aí esse jogo fica muito mais interessante. Mas, mesmo que não seja o caso, deve ser uma das últimas partidas, se os Chargers não forem para os playoffs, e eu não consigo meio que apostar isso hoje nisso, deve ser uma das últimas partidas do Los Angeles Chargers, de Jim Harbaugh e Justin Herbert em 24, que a gente assista, né, como um todo, ao vivo. Então, isso eu digo nós, público como um todo, né? Que a gente vai acabar assistindo ao vivo. Porque vai ter os outros jogos depois, que a gente pega condensado, mas não vai estar vindo ao vivo, né? E o ao vivo é diferente o fluxo da partida. Pode ser até, sei lá, eu comento esse jogo, não sei. Então, esse é um jogo importante para a gente separar. Seguindo, Las Vegas, coloquei contra... Esse é interessante. Também poderia colocar o jogo contra Kansas City na Black Friday. E vale lembrar que a defesa dos Raiders fez um senhor jogo contra os Chiefs, né, no jogo no Arrowhead na temporada passada, como eu já mencionei algumas vezes. Mas eu coloquei o jogo contra Denver na semana 12, tá? Por que eu coloquei esse jogo? Porque hoje eu coloco os Raiders na frente dos Broncos e na frente dos Chargers. Eu sei que isso pode espantar muita gente, mas pela melhor defensiva, pelo trabalho da comissão técnica, por ter algumas peças-chave aqui que estão entre os melhores em suas posições na NFL, a gente tem que falar que o Davante Adams é um dos melhores wide receivers ainda da liga. A gente tem que falar, por exemplo, que o Christian Wilkins foi um dos melhores IDLs ano passado com 10 sacks. Que a gente tem que falar que o pass rush dos Raiders essa próxima temporada deve vir com tudo. Então, que o Max Crosby é um dos líderes em impressões na liga, a gente não pode esquecer ele de jeito nenhum. Então eu coloco os Raiders na frente hoje, tá? No papel, ainda mais sem o Josh McDaniels, com um pouco mais de estabilidade, mesmo com o Gardner Minshew, na frente de Denver e na frente de Los Angeles Chargers. Isso pode mudar, isso até deve mudar, não sei, mas isso pode mudar ao longo do ano. Então, esse jogo da semana 12, vamos falar 12, é um jogo termômetro interessante também, para a gente saber para onde vai o Las Vegas Raiders, porque se vencer e convencer em casa contra os Broncos, show de bola. Né? A gente pode colocar o time numa prateleira de cima da NFL e quem sabe sonhando com outras cositas más. Agora eu vou no óbvio, tá? Miami, em Green Bay, dia 28 de novembro, num frio do cacete, é o jogo da noite do Thanksgiving. É o jogo da sobremesa do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Que vai ter uma audiência do cacete. Esse jogo da NBC, da quinta-feira à noite do Thanksgiving, costuma ter muita audiência. É Tua Tagovailoa e El Chano Havaí voltando. Aliás, eu vou ter que fazer isso. André, eu vou te mandar a foto para facilitar. O look novo do Tua Tagovailoa está puro suco de compadre Washington nos anos 90. É o mesmo cabelo, cara. Com o gelzinho aqui assim dividido. Coisa inacreditável como o Tua se inspirou no compadre Washington. Justa e bela homenagem que o nosso quarterback dos Dolphins faz pra ele. Mas enfim, agora é o Chan em Green Bay. Frio pra cacete. O que você lembra de Miami Dolphins jogando no frio? Só tragédia. Basicamente, na história da franquia Miami. É a eliminação com o Dan Marino em Buffalo. É o jogo do ano passado. Golfinho não funciona na neve. A gente tá sabendo isso aí de corte salteado. Mas vai que dessa vez o time se apresenta num bom jogo. Então tem muito ingrediente nessa partida, né? Os torcedores dos Dolphins só não esperam que um dos ingredientes seja sushi de golfinho.
que não deve ser bom, inclusive. E vale lembrar que golfinho não é peixe. New York Giants, eu coloquei o jogo... a perspectiva dos Giants esse ano... Pô, tô com a camisa de 6, né? Bonita, inclusive. Puta, meu. Daniel Jones é de doer, né? Mas bom, deve ser o último ano dele. Então eu coloquei o jogo em Dallas, que é no segundo horário. Esse jogo deve ser transmitido aqui no Brasil no segundo horário. Eu vou até ver aqui, semana 13. Né? Vamos ver aqui, é uma perspectiva. Tem água, pacas pra rolar. Tá passando embaixo dessa ponte. Mas ó, segundo horário aqui. Vamos ver se esse vai ser o jogo transmitido na SBS. No Disney Plus. Vamos ver? Não é semana. Calma aí. Semana... Não é semana 13. Ainda bem que eu vi. É semana 15? A gente acha. Semana 12. Ah, não. Pô, ainda bem que eu chequei isso, ó. 2024. 28, semana 13. É na quinta-feira. Burro! Mas o burro! Pode deixar isso aí, André, não tem problema. Acelera na hora que eu fiz essa confusão, acelera o vídeo pra não ficar tão longo. É o jogo da tarde do Thanksgiving, perdão. Que é um outro jogo que dá 50, 60 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos. Esse aí deve ser, em perspectiva, um dos últimos jogos que a maior parte das pessoas vai assistir ao vivo dos Giants nos Estados Unidos ou no Brasil. Então pode ser a última... Eu vou até ver se os Giants têm algum jogo de horário nobre para depois, para garantir aqui, mas quase certeza que não. Não tem. Esse é o último jogo, na prática, de horário nobre do New York Football Giants essa próxima temporada. Pode ser a última oportunidade do Daniel Jones mostrar serviço na NFL como titular. Então, esse jogo é pra gente marcar no calendário. Em Dallas, contra a Micah Parsons, e a gente viu que o histórico ano passado dessa linha ofensiva dos Giants contra a Micah Parsons e os Cowboys foi uma tragédia. Esse é o jogo que os Giants estão marcando no calendário, para além do jogo da semana 7, que é o reencontro contra o Saquon Barkley. Agora, esse jogo pode ser a última vez que você vai assistir o Daniel Jones ao vivo. Para e reflita. Essa oportunidade que eu estou te passando. Se você soubesse que foi a última vez que você viu alguma coisa, um programa que você gostava na TV, a morena que você era apaixonado na 8ª série, ou no segundo ano de faculdade, sei lá, no primeiro ano, não sei, ou a loira, não sei também. A última vez que você vai ver Daniel Jones em campo como quarterback dos Giants, essa é a perspectiva. Então você não pode perder esse jogo, né? E é muito a cara que eu vou comentar essa partida. Eu tenho certeza que eu vou comentar esse jogo. Enfim, New York Jets, semana 18 contra os Dolphins. Exemplo do que aconteceu em 2008, que também foi um jogo em casa dos Jets contra os Dolphins na semana 18, que foi uma vingançaça do Chad Pennington, aliás. O New York Jets pode, com seu quarterback adquirido via Green Bay, ganhar o título da divisão, ou não ir para os playoffs, que foi o que aconteceu em 2008 com o Brett Favre, contra os Dolphins, jogando em casa. Então, esse é um jogo para separar. Eu poderia colocar os vários horários nobres. A NFL não aprendeu a lição, né? A NFL foi lá e socou o jogo de horário nobre dos Jets com o Aaron Rodgers. Vamos lá, ó, seguinte. Semana 1, Monday Night contra os 49ers. Semana 3 contra os Patriots. Semana 5 é o jogo que não é prime time, mas é aí em Londres, contra os Vikings, então meio que conta. Semana 6 contra os Bills. Semana 7 contra os Steelers. Semana 9 contra os Texans. E semana 11 contra os Colts. A boa notícia é que a maior parte dos horários nobres está na primeira metade da temporada. Então, se acontecer, vou bater na madeira aqui, que eu quero muito ver o Garrett Wilson com o Aaron Rodgers, mas se acontecer do Aaron Rodgers machucar de novo, pelo menos os prime times são no início da temporada e não que nem ano passado, que era tudo distribuído. Então, esse jogo da semana 18 pode ser mais um horário nobre dos Jets, que pode valer divisão. Pode ser o Sunday Night Football, aí o último jogo da rodada, como foi Bills e Dolphins no ano passado. Tá legal esse vídeo, tá divertido. Seguindo, eu pulei alguém? Nossa, eu pulei uma galera. Eu sou burro, desculpa. Ficou a ordem alfabética louca. Tô muito burro hoje. Minnesota, aí eu vou colocar o jogo contra Atlanta, tá? Na semana 14. Atlanta eu não coloquei, Minnesota também, Minnesota eu vou colocar. Eu não aposto hoje no Minnesota Vikings indo para os playoffs, tá? Eu consigo ver um cenário? Sim, eu consigo ver um cenário, mas hoje eu não coloco minhas fichas, pensando na NFC, etc. E antes que alguém me acuse de clubismo, eu também não aposto nos Bears. Apostar? Não, hoje não. Consigo ver cenários para os Bears irem para a pós-temporada, consigo ver cenários para os Vikings irem para a pós-temporada. Eu acho que a defesa tem que continuar evoluindo, tá? Como melhorou já no passado com o Brian Flores, e o J.J. McCarthy tem que ser calor ofensivo do ano. Basicamente, esse é o cenário que eu consigo ver, né? Entre outras coisas, claro, mas os Vikings indo para a pós-temporada. Agora, esse jogo da semana 14, em casa contra os Falcons, é a volta do Kirk Cousins para Minnesota. Se os Vikings vão lá e ganham esse jogo, mesmo que eles já estejam meio que matematicamente eliminados ou numa situação muito desconfortável de playoffs,
meio que dá uma esperança que, ó, ano que vem a gente acertou, o DJ McCarthy jogou melhor que o Cousins, o Justin Jefferson tá voando, a defesa tá melhorando, ano que vem a gente vai entrar para brigar contra Detroit e contra Green Bay, sei lá, pelo título da divisão. Então, esse foi o jogo que eu separei. New England, eu coloquei o jogo contra os Jets na semana 8. Por quê? É a metade da temporada, Aaron Rodgers, papapá, rivalidade Boston-Nova York, etc, etc. E pode ser que o Drake May não comece o ano como titular. Pode existir um cenário que o Jacob Brissett não dê conta do recado, e lá pro meio da temporada, semana 8, o Jerry Mayo e a comissão técnica dos Patriots, o Alex Van Pelt, falam, ó, vamos colocar o Drake May, que acho que ele já tá um pouco mais lapidado em fundamentos, etc. Vamos colocar o menino para jogar. Né? E aí pode ser que seja esse jogo, não sei. Então coloquei o jogo da semana 8 contra os Jets. Aí espero que seja um bom jogo. New Orleans, eu coloquei o jogo em Green Bay, Monday Night da semana 16. O New Orleans Saints é um time que está numa situação em sua divisão parecida com a situação do Green Bay Packers. Existem elementos, existem jogadores, existe talento para imaginar New Orleans ou Green Bay vencendo as suas divisões. Agora, o favorito no papel e para o público como um todo é Detroit e Atlanta, ou mesmo Tampa para algumas pessoas. Então, eu estou pegando um jogo aqui na semana 16, horário nobre, que quem vencer pode seguir vivo sonhando com a divisão. Especialmente o Saints, que é uma divisão mais fácil. Quem perder pode se complicar até pensando em um wild card. E pode até ser um jogo de desempate para o wild card da Conferência Nacional. Não sei, não daria para descartar isso. Então, esse foi o jogo que eu coloquei aqui, tá? Agora sim, já falei Giants, já falei Saints, já falei Vikings, já falei Patriots. Vamos para o Philadelphia Eagles. E aí eu vou ser clubista com o meu país e eu vou colocar o jogo da semana 1 contra o Green Bay Packers. É a única partida aqui que eu coloquei de semana 1, tá? Eu coloquei o jogo da semana 2, Chiefs e Cincinnati, mas só tem esses dois jogos, semana 1, 2 ou 3. Semana 1, por quê? Porque o final da temporada do Philadelphia Eagles de 23 foi ridículo. Foi ridículo. Eram um dos ataques mais pobres, taticamente falando, só conceito vertical. Mandavam uma blitz que o Jalen Hurts se enrolava, porque a rota não se desenvolveu ainda, né? E ele é ofensiva, quer um pouco de produção. Primeiro jogo sem o Jason Kelce. Um jogo no Brasil, né, que dá um elemento a mais. Né? Os dois times, inclusive, pela primeira vez, a minha metáfora... Põe uma feijuca. A minha metáfora da feijoada, ela vai ser corretamente aplicada. Porque se um dos dois times não estiver jogando bem, eu vou poder falar com propriedade que eles bateram uma feijuca. Uma coisa é o New York Jets jogar mal e falar que o New York Jets, o Aaron Rodgers levou toda a linha ofensiva em Little Brazil, no meio de Manhattan, para comer uma feijoada num dos 2 restaurantes brasileiros que tem lá. Como eu falei, é 2 só. Esperava muito mais. Antes tinha a Berta Brasil Boutique. Põe a Berta Brasil Boutique. Você lembra disso? Agora eu resgatei uma memória que você não achava que você tinha. No meio do programa do Silvio Santos, tinha um comercial de uma loja brasileira no meio de Manhattan para brasileiros. Ou seja, qual era a ideia da Berta Brasil Boutique? Era atrair brasileiros que não falavam inglês e queriam comprar um monte de muamba e trazer para o Brasil. Mas aí o dólar ficou com um valor diferente, tal, dinâmica econômica, né? E não existe mais a Berta Brasil Boutique. Então, se você quiser tomar um delicioso Guaraná Antártica, como o Lombardi falava, você tá lascado, você não tem onde tomar um Guaraná. Lá em Nova York. Inclusive, Guaraná me patrocinem. Vocês patrocinam o Galvão, eu posso colocar um Guaraná aqui. Adoro Guaraná. Gosto muito, inclusive. Prefiro outros refrigerantes? Eu não vou falar porque eu não quero tirar a minha oportunidade de ser patrocinado um dia pelo Guaraná Antártico. Mas é muito bom o Guaranazinho com laranja. Eu me comprometo muito, né? Que aí eu falo essas coisas. Agora, não sei se o Guaraná vai querer me patrocinar. Eu fui muito sincero. Enfim, eu adoro Guaraná. Patrocinem, por favor. Eu quero comprar mais jogo de GameCube, que é caro. Pittsburgh. Cara, eu vou colocar a maior rivalidade dos Steelers nos últimos anos, neste século, pra mim é contra Baltimore. A rivalidade histórica dos Steelers é contra Cleveland, que até deu uma aquecida recentemente, teve jogo de pós-temporada e tal. Mas a rivalidade histórica dos Steelers não importa tanto nesse caso. Por quê? Porque o jogo é em Baltimore na semana 16. Você, torcedor do Pittsburgh Steelers, no papel o seu time está melhor que o ano passado, né? Não tem mais o nosso querido Kenny Pickett, né? Parece o Roy da família Dinossauro, com o tamanho da mão. Lembra o Roy da família Dinossauro, que a mão dele era pequena porque ele era um T-Rex? Então muita gente chamava assim, né, de maneira errada, feia, o nosso querido Kenny Pickett. Aliás, família Dinossauro é muito bom, viu? É muito bom, aquele bagulho não era feito para criança. Tem vários temas bastante avançados em Família Dinossauro.
Por exemplo, tem um episódio que o filho do Dino, que eu esqueci o nome dele agora, qual que era o nome do filho do Dino? Eu não sei, mas ele fala pro pai que ele é vegetariano. E aí ele vai num bar que só tem vegetarianos. Isso é uma grande alegoria para um outro tema delicado da sociedade. E não vegetariano e carnívoro, por exemplo. É muito, muito bom Família Dinossauro. Assistam, tem no Disney Plus. E eu não ganho adicional, tá? Se alguém virar e falar, curta ganhando adicional, Mickey vai pagar. Não tô ganhando, porque é bom mesmo. E eu adorava o Baby. Não é, mamãe. Vamos lá, seguindo. Assim, eu não sei como eu cheguei nisso, mas semana 16 em Baltimore. Qual que é o BO desse jogo? Muita coisa pode acontecer. Eu tô planejando um jogo do final da temporada. Pode ser que o Russell Wilson tropece, caia de boca no chão e machuque e fique fora. Ou que alguém dê uma muqueta no Russell Wilson, que nem aconteceu com o Geno Smith. Não sei. Mas a questão é que na semana 17 os Steelers pegam Kansas City e na semana 18 eles pegam Cincinnati. Ou seja, vamos imaginar um cenário que os Steelers estejam na briga pelos playoffs, pelo wild card. Campanha positiva, Mike Tomlin, não tem campanha negativa. Estão na briga. Irmão, se perder para Baltimore, Kansas City e Cincinnati 0-3 nos últimos 3 jogos, aí vai pro cacete essa chance, né, de pós-temporada. Então, ganhar de Baltimore vai dar um respiro muito grande em potencial para os Steelers no final do ano, tá? Então, por isso separei esse jogo. Agora vamos para as últimas aqui. Seattle, o jogo contra São Francisco em casa na semana 6. É um jogo no meio da temporada, basicamente. Não é tão no meio da temporada, né? Mas semana 6. E vamos ver se existe defesa terrestre em Seattle. Eu não consigo ver o Seattle Seahawks brigando pela divisão. Eu não acho que tem o suficiente para parar o Christian McCaffrey. Mas foi uma catraca quebrada essa defesa nos últimos anos contra São Francisco. Muito mais de 100 jardas por jogo correndo São Francisco teve em média nos últimos duelos contra Seattle, incluindo o jogo de playoff. Então, esse é um jogo para marcar no calendário, porque se Seattle vence esse jogo, muda a perspectiva de sua defesa e tudo mais pro resto da temporada. Por isso separei esse jogo. São Francisco, nosso querido Kaká, põe uma foto bonita do Kyle Shanahan aí, André. Eu vou colocar o jogo contra Kansas City, que é a reedição do Super Bowl. São 2 derrotas seguidas de São Francisco para o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, 2019 e ano passado 23. Semana 7, esse é o jogo mais importante aí para muita gente do ano, não só da rodada, mas do ano, até por ser uma reedição do último Super Bowl. Então eu separei esse jogo aí para São Francisco. Tem outros jogos importantes, contra os Rams, contra os Bills, por exemplo, que eu acho um jogo bem interessante, contra os Jets na primeira semana, mas esse contra Kansas City foi o mais importante aqui para mim. Para terminar, Tampa Bay em Dallas na semana 16, por quê? Parecida a situação com os Steelers, só que o contrário. Se Tampa vence Dallas fora de casa na semana 16, e os Cowboys são um time melhor no papel, na sequência eles pegam Carolina e New Orleans em casa. São 2 jogos que dá para vencer, pensando no Tampa Bay Buccaneers, que a gente viu no final da temporada e no elenco dos times. E aí pode engatar um 3-0 no final da temporada, e isso pode significar um título de divisão para Tampa de novo, que venceu a divisão no finalzinho no ano passado, mas venceu meio esquisito, né? O time que apareceu contra a Philadelphia e contra Detroit jogou melhor do que o time de Tampa do final da temporada, do mês de dezembro e início de janeiro. Então, eu separei esse jogo aqui. Tennessee é a reedição de um Monday Night Football que basicamente tirou o título de divisão dos Dolphins e espalhou farofa para tudo quanto é lado do Miami. Tennessee Titans e Miami Dolphins no Monday Night Football, só que mais cedo na temporada, semana 4, tá? E aí, por que eu separei esse jogo? Tennessee pode entrar essa partida com campanha negativa. Eles pegam Chicago, New York Jets e Green Bay. Se eles perdem mais um jogo, podem chegar na bye week 0-4, por exemplo, ou 1-3. Então, é um jogo interessante para a gente ver o Will Levis e para ver quem vai ser o Will Levis na NFL. Né? Ele mostrou boas coisas até no ano passado, braço forte, papapá. Mas quem é o Will Levis? Esse é um jogo de horário nobre, que Tennessee pode entrar com campanha negativa e que os Titans venceram no ano passado. Tá? Então, por isso eu separei esse jogo. E por fim, o Washington Commanders, eu coloquei o jogo contra a Philadelphia na semana 16. Esse é um jogo em casa, pode ser uma das últimas oportunidades que a gente vai falar sobre o Washington Commanders. E os Commanders, mesmo com o time do ano passado, vem dando algum problema para a Philadelphia quando eles se enfrentam. Esse jogo é no FedEx Field, em casa, e aí vamos ver se o ataque de Washington melhorou o suficiente. E essa defesa também, se o front melhorou o suficiente em relação ao front que terminou a temporada passada, que era um dos piores da liga, e linha ofensiva também problemática, né? Jayden Daniels contra Jalen Hurts promete ser um jogo bem interessante nesse aspecto de quarterback. É isso, fizemos todo o estrago que podíamos, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço muito gentilmente que você deixe o like aqui embaixo, tá? Se você quer mais conteúdo para saber, por exemplo, quais são os melhores Sunday Nights, os melhores Monday Nights, os melhores Thursday Night e outros conteúdos mais de beisebol e etc., assina o Like Plus, custa menos de um chocolate, sério, barra de chocolate, ou um refri, né? Menos que Guaraná Antártica, olha só.
Vocês vão achar que eu estou sendo patrocinado por eles, mas não estou. Até porque eu prefiro Sprite. Melhor refrigerante é Sprite. Vamos abrir aqui essa enquete. Para além do refrigerante noz de cola, com extrato caramelo 4 de corante, a Sprite, para mim, é a menção honrosa. Porque, por exemplo, a Coca é o Patrick Mahomes dos refrigerantes. Não tem como você... Coca é Coca. Mas... Nunca que a Pepsi vai me patrocinar agora. Mas... Será que eu tinha esse sonho? Não. Eu também acho que eu não aceitaria, porque eu sou muito, muito fiel. Se tem uma coisa que eu sou, é fiel. Eu sou fiel. Em todos os aspectos. Videogame, PlayStation. Refrigerante, Coca. Eu tenho o mesmo dentista há 20 anos. Sou homem fiel. Trabalho na ESPN há 10. Sou uma pessoa fiel. Mas enfim, quem é o segundo colocado? Quem é o Joe Burrow dos refrigerantes? É a Sprite. A Sprite, ela tem açúcar na medida certa, que a soda, por exemplo, é muito doce. A Sprite não. A Sprite, ela é gaseificada na medida certa, ao contrário da H2O, que nada mais é do que uma fórmula choca e aguada da 7-Up, para quem não sabe. A Sprite não tem corante. Seus dentes agradecem. Quer dizer, deve ter algum tipo de corante, mas menos forte que os outros. E a Sprite faz com que você se sinta especial. Porque Guaraná é batido, todo mundo gosta. Né? Guaranazinho com gelo laranja é automático. Mesmo que você peça sem gelo laranja, um negócio tão... Né, que já vem com gelo laranja. Eu sei que eu vou um pouco contra os meus predicados de valorizar as coisas boas que temos no Brasil. Vocês sabem que eu sempre tento fazer isso. Mas a Sprite é o Joe Burrow dos refrigerantes. E com esse pensamento fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso, o negócio desandou, mas pra cacete aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Ficou muito longo esse vídeo. Meu Deus.